Eita danada, essa antiga, viu? Rapaz, Destaca aí o relógio. rapaz, a Ainda tem esse elegância. relógio aqui. Sério? Tem. Caramba. Isso é um Longines. Longines. Longines banhado a ouro. Rapaz, esse daí. Vale dinheiro, viu? Rapaz, isso é uma relíquia. É uma relíquia esse É relógio. uma relíquia. Relógio, Sempre tá. gostou de relógio, Edmilson? Sempre. Sempre. Se você quer me agradar, me compra um relógio que eu gosto. O pessoal do grupo Língua Afiada sempre nos aniversários mandava o relógio pra Todinho. Ei, era bom aquele grupo Língua Afiada, né, Edmilson? Era. A gente Era. sempre participava. Acabou com aquele grupo. Acabou porque todo final de ano os integrantes tinham briga, né? aí ficava Isso aqui foi no Correio da Paraíba. no Correio. Essa é a máquina da telegrafia, né? Sim, foi no Correio da Paraíba. Por falar em Correio da Paraíba, qual foi, Edmilson Pereira, o maior furo da sua vida? Rapaz, acho que foi a morte de Antônio Mariz. Conta como é que A foi. morte de Antônio Mariz. Antônio Mariz criou aquele estado de comoção todinha, né? Na Paraíba, né? Mariz tinha sido eleito. Muito querido. Uma disputa muito grande. Tu sabe o que foi que definiu a eleição de Antônio Mariz, né? Não, pode contar. Foi uma carreata de carros roubados. Tá lembrado, não? Agora eu lembrei. Tá lembrado, não? Lembrei. Carreata de carros roubados. Carros, foi. Como é que é isso? Foi. Tinha um candidato a deputado federal, não foi? Tá lembrado disso, não? Comecei a me associar. Comecei a. Que ele tinha muitos carros com vários candidatos. Ele era candidato a deputado federal. Tinha carros, que naquele tempo era muito comum, carro de som, carro de apoio, distribuir com os aliados aí na Paraíba fora. Aí a Polícia Federal, não foi? Fez uma operação e descobriu que esse candidato tinha não sei quantos carros roubados. Eita. Tudinho. Aí fizeram uma carreata de Patos até João Pessoa com esses carros. E ele era vinculado a outro candidato, né? Que não era o Antônio Mariz, que era o Lúcia Braga. A disputa não foi eleitoral, não era Lúcia Braga contra Antônio Mariz. Contra Antônio Mariz. Por trás da candidatura de Lúcia estava o Wilson Braga. E Antônio Mariz era o candidato. E aquilo ali teve um peso muito importante para a vitória de Antônio Mariz. Mas Antônio Mariz, todo mundo sabe, disputou uma eleição enfrentando um problema de câncer. Vez por outra, ele se afastava da Paraíba para fazer tratamento nos Estados Unidos. Tratamento altamente sofisticado. E ele voltava já meio inchado, como se diz a história, por conta da alta dosagem de medicamento. E aí, ganhou a eleição, mas continuou com problema. Quando foi, acho que foi no dia 16 de setembro do ano que ele assumiu como governador, ele morreu. Ele estava na Grande Santana, acompanhado por um médico lá da família dele. Aquela expectativa, existia sempre uma pessoa estava preparado para ouvir a notícia da morte de Antônio Mariz. E eu lá nos corredores, tinha sido escalado pela Rádio Tabajara, vá para lá. E eu fiquei lá, que negocinho. E eu só escutando o ouvido ligado, né? Aí, daqui a pouco, eu vi um médico que atendia Antônio Mariz e disse, Antônio morreu. Desse jeito. Eu não tive... Tu tava na granja? Tava na Granja Santana. Aí não teve a menor dúvida, eu liguei para a Rádio Tabajara, aí eu fui, antes de dar a notícia, eu também fui confirmar, checar se ele tinha. Eu não gostei, nunca fui daquele de querer dar a informação primeiro para dizer que dei primeiro, né? Depois dá uma barrigada, né? Dá uma barrigada. Aí eu chequei, fui o primeiro cidadão, jornalista da Paraíba, a divulgar a notícia da morte de Antônio Mariz. E foi muito forte essa informação, foi o Estado foi. literalmente parou. Foi. E aí foi a ascensão de José Maranhão, né? É isso? Foi, que Zé Maranhão era o vice. Era o vice, exatamente. Era o vice. E a morte de Antônio Mariz tornou Maranhão como, acredito que o governador que mais tempo passou como governador da Paraíba, né? Foi longevo. Porque ele terminou exercendo 3 mandatos de governador. Ele exerceu quase todo o mandato de Antônio Mariz, que Antônio Mariz morreu em setembro, já no primeiro ano de governo. Zé Maranhão terminou o primeiro mandato de Antônio Mariz, depois disputou uma reeleição, 4 anos pela frente, aí já fez 7 anos. E depois ainda governou para a Paraíba por 2 anos. Com a cassação de Cássio. Foi para o Senado. Foi. Foi interessante. Maranhão foi... E você veja o seguinte, eu também participava muito dos bastidores da política. Zé Maranhão foi candidato a vice na chapa de Mariz por uma escolha pessoal de Antônio Mariz. Porque o candidato do MDB naquela época e da Assembleia Legislativa seria Carlos Marques Dunga. Existia um movimento das bastidores da política. O nome levado a Antônio Mariz foi o nome de Carlos Marques Dunga. E Antônio Mariz decidiu, por
decisão própria, individual, escolher o Zé Maranhão. E Zé Maranhão, em quem eu votei para deputado federal por ligações políticas que a gente tinha com um grupo aí, no grupo que participava, sabe? Zuca Moreira e Pedro Moreno Gondim e Mário Silveira, que terminou sendo o vice de Antônio Maris, na primeira campanha que ele perdeu em 82, o Zé Maranhão se elegeu, depois tomou o MDB do grupo de Ronaldo Cunha Lima. Fizeram uma convenção. A famosa. A famosa convenção que houve um sequestro, como é que chama? Um confinamento. Um confinamento que os cabas sem vergonha. Os diretórios ganharam muito dinheiro. Você lembra disso que levaram o pessoal para Natal? Para Natal, com o Ney Suassuna bancando todas as despesas. Eu me recordo muito bem que tinham prefeitos que eram assim, morriam pelo grupo de Ronaldo. Aí estavam lá em Natal, aí o cara dizia, e aqui, por que você me disse, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Porque se não tem confinados, deram ter ouvido confinados. E você noticiava tudo isso na rádio, era na rádio. Era o tempo todinho dando os detalhes. Rapaz, me diga o nome dos cabos, eu descobri. Aí a fonte ia dizer, né? É porque de vez em quando a gente já tem telefone naquela época, né? De vez em quando os cabos diziam, né? Quer dizer, opa, tem um prefeito em tal cidade aqui. Opa. Agora, foi uma campanha que rolou muito dinheiro. Aquela que, para tomar o MDB, Zé Maranhão teve que fazer a eleição do diretório, uma eleição do diretório, para fazer o diretório, porque quem votava na escolha do candidato era o diretório. Os delegados. Eu tenho um amigo que morava numa cidadezinha lá do interior, não vou me reservar o direito de não dizer interior, ele veio de ônibus comprar, não sei, já era Guanabara. Transparaíba. Era Transparaíba. Eu acho que era Transparaíba. Veio pela Transparaíba com passagem de ônibus, voltou de carro 0 quilômetro. Esse aí bateu a parada. Pelo voto de convenção, sabia disso? Mas mudou o voto, né? Mudou muita coisa. E aí começou a famosa... Você vê que naquele tempo já tinha... Era uma propina, né? Era uma espécie de propina. Era um mensalão. Era um mensalão, né? Isso aí já bateu a parada. E eu fui com ele comprar um carro numa concessionária aqui, da Volkswagen, João Pessoa. Fui com ele. 0 quilômetro. Essa foi inesquecível, literalmente. Essa aí é onde começou o rastro da família Cunha Lima com o Maranhão, né? Foi. Começou. Outra coisa, Edmilson já foi ameaçado já por algum político? Não, porque eu nunca entrei em muita discussão política, né? Eu nunca fui de estar nessa querenga, não. Agora, eu já desafiei governadores, né? Assim, como? Com Cássio Cunha Lima, por exemplo. Cássio Cunha Lima, Zé Maranhão, entre outras coisas. Eu era muito próximo dele, porque, cara... vive nos bastidores da política, termina você sendo próximo deles, ele lhe conhece e tudo. De vez por outra eu fazia algumas perguntas meio... Atravessadas, que eles não gostavam, porque tem uns caras que gostam de fazer umas políticas só para ele chutar, né, como dizia a história. Aí uma vez eu fiz a Cássio, em frente da Assembleia Legislativa, numa Assembleia Legislativa, eu me lembro que ele perguntou, não é bem assim como você está dizendo. Ele disse, governador, a pergunta quem faz sou eu. Se o senhor quiser responder, responda. Se não quiser, não responda, né? Não responde. No Zé Maranhão, nós fomos fazer eu trabalhava com o J. Júnior, eu trabalhava no sistema Correio, aí o J. Júnior me requisitou para trabalhar com ele, porque ele não tinha nenhuma conotação, era só blá, 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 blá. Aí Tony Show era diretor da rádio, aí o J. Júnior disse, eu quero Edmilson para trabalhar comigo, aí eu fui trabalhar de 6 às 8 com ele, lá. Aí ele disse, rapaz, eu quero fazer uma entrevista com o Zé Maranhão, tu consegue? Eu disse, consigo. Eu já tinha votado em Zé Maranhão desde em 82, para a campanha de Maris. Aí coincidência, passando na Praça João Pessoa, eu me encontrei com o Zé Maranhão. Eu disse, eu estou lá na Rádio Corrida da Paraíba, eu estou aqui com um desafio, assim, me deram um desafio, se você entrevistar na Rádio Correio de manhã, de 6 horas, de 6 até as 8 horas, você escolhe um horário aí pra gente entrar lá. Aí o senhor tem uma fama que você acorda tarde. Eita! Eu tinha essa intimidade com ele, né? Aí ele disse, não. Fique tranquilo, ele respondeu. Fique tranquilo. Aí chamou a pessoa e disse, olha, dê o telefone da telefonista lá. Você vai ligar e você vai dizer que está autorizado, a pessoa está autorizada a me acordar, a me chamar, que eu quero falar com vocês lá na Rádio Correio. Eu disse, era J. Júnior. J. Júnior era um bambambam. Era o estouro. J. Júnior era um bambambam aqui nesse horário. Coincidência, a menina que trabalhava lá na Granja, no setor de telefonia, era telefonista lá na Rádio Tabajara, que era a emissora que eu trabalhava. Aí eu disse, olha, eu vou ligar para você tal dia, e é para você mandar a secretária chamar o governador, que ele quer falar lá na Rádio Correio com o J. Júnior. Aí, dito e feito, quando eu liguei para ela, ela disse, já estou sabendo,
Aí, J. Júnior não acreditava que a gente ia entrevistar o governador, né? Aí, liguei, a menina atendeu, aí J. Júnior, e aí? Ele disse, daqui a pouco o governador vai entrar. Daqui a pouco o J. Júnior ligou. Aliás, o governador ligou para a Rádio Correio. Foi mesmo. Sabe quem era a telefonista da Rádio Correio? Quem Sua era? amiga. Aninha? Não, Joelma Alves. Ah, Joelma Alves, nossa amiga Joelma Alves querida. era- Jojó. Jojó era uma espécie de secretária e telefonista, né? Que a gente telefona, anotava, olha, fulano quer falar, não sei o que negócio. Pronto. Um dos marcos E também. quem era estagiário também eu fui estagiário de J. Júnior na produção depois, mas um pouco na frente. Já no final dele na rádio. E quem foi também estagiária, Fernandinha Albuquerque. Fernandinho Albuquerque. Fernandinha começou lá com ele. Eu me lembro que o foi Fernandinho bastante chegou. próxima dele. Bem próximo, Foi bastante Fernandinha. próximo dele. Fernandinha sempre... Hoje eu trabalhei Mas dois teve a entrevista aí, deu certo? Teve a entrevista, deu certo. Aí, seguinte, aí, na conversa com o Zé Maranhão, sabe quem era que estava? Era da base do governo, era amigo de Zé Maranhão e tudo mais, mas estava num atrito danado, soltando fogo pelos narizes, como se diz a história. Com o Zé Maranhão era Tião Gomes. Tiãozinho. Tião Gomes, que não gosta de confusão de jeito nenhum, né? Somente. Aí Ele só grudou ele as tava teclas numa do- briga com o Zé Maranhão por briga de espaço político. Sabe por quê? Porque Olenga Maranhão, que era sobrinho de Zé Maranhão, estava invadindo As bases. as bases de Tião. Aí Eu já vi essa história, já, Aí eu outra fui vez. entrar nesse assunto com o Zé Maranhão. Eita. Aí Zé Maranhão disse, rapaz, não é assim do jeito que você está vendo, não, Edmilson. Aí eu disse, pode não ser do jeito que chega o senhor. Hora que eu Tô por cubro a dentro. Assembleia Legislativa, os bastidores da Assembleia Legislativa, e é assim que está acontecendo. Aí no meio da pergunta, fazendo umas perguntas sempre acossando ele, Já entendeu? cutucando. Cutucando ele, aquele negócio todo. E no final, ele ligou para J. Júnior. Ele disse, o que é que Edmilson tem contra mim? Eita. Foi mesmo. Foi. Aí, quando terminou o programa, no outro dia, o J. Júnior disse, rapaz, o governador ficou preocupado com as suas perguntas. Aí ele perguntou o que era que você tinha contra ele. Ele disse, não, Edmilson é jornalista, ele não mistura muitas coisas, não. Ele faz as perguntas que quer fazer. Disse, pois eu quero falar com ele. Nunca fui lá na granja falar com ele. Nunca foi? Nunca fui. Por que, Edmilson, você nunca quis ir lá na granja? Não, porque até deputados chegaram e perguntaram, rapaz, o governador está um pouco preocupado com você. Você tem algumas pendências no Estado? Porque as perguntas que eu fazendo jornalisticamente, aí dava ele, por certo, interpretou como se eu tivesse alguma coisa mal resolvida no Estado e quisesse resolver, né? Eu não atuo dessa forma, aí nunca fui. O Edmilson foi bem, sempre foi muito corajoso. Não levava desaforo para casa. Não. Uma vez eu pela Correio, aí um evento daquele dia, Ricardo Coutinho, ó, gostava de reunir a imprensa, João Gabriel. Reunir a imprensa, tal, no Jardim da Granja. Aí inventou de fazer uma coletiva. Ó. Não, vou fazer umas perguntas aí pro governador. Aí eu fui escalado. Aí quando eu perguntei, eu disse, governador, o senhor pretende aumentar o salário dos funcionários públicos e tudo, atender a database? Meu amigo, quando eu perguntei isso, ele disse, você quer acabar com o evento aqui? Se eu responder, o seu jornal vai dizer que ou sim ou não. E se eu não responder, vai dizer que eu corri da sua pergunta. Que pergunta capciosa. Aí eu disse, meu amigo, eu só tive o intuito de lhe perguntar. Né? Mas ele veio desaforar. Aí disse, eu não vou dar a resposta para você sobre esse assunto, não. Aí se irritou e não respondeu. Aí o povo tudo em cima de mim. Rapaz, tu é doido? Ele vai pedir tua cabeça. Eu disse, não, eu fiz a pergunta. Mas assim, tinha sempre, né? Sempre com quem a gente Mas pergunta do poder, tem é essa... um dos mistérios da jornalismo, é esse mesmo, né? Perguntar. Claro. isso aí Não é mesmo. fazer perguntas só para estar agradando o cara, chutar a bola e deixar a bola no pé para o cara bater. Pai. Não tem esse É negócio. complicado, não vale a pena.